Em 7 de março de 1863, a princesa Alexandra da Dinamarca, de 18 anos, chegou à Inglaterra para se casar com o príncipe Alberto Eduardo, filho e herdeiro da rainha Vitória. Enquanto a princesa seguia para Londres, ela provavelmente sentia o peso das expectativas sobre seus ombros. Ao longo das 6 décadas seguintes, Alexandra teria que lidar com as infidelidades frequentes do marido, doenças pessoais, a morte de 2 de seus filhos e a destruição causada pela Primeira Guerra Mundial. Apesar de tudo isso, Alexandra era uma figura popular na Grã-Bretanha, mas será que ela teve algum papel na modernização da monarquia britânica? Esta é a história de Alexandra da Dinamarca. A mulher conhecida na história como Alexandra da Dinamarca nasceu como princesa Alexandra Caroline Maria Charlotte Luísa Júlia da Dinamarca em 1º de dezembro de 1844 no Palácio Amarelo, em Copenhague. Seu pai era o príncipe Christian de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Ele era distante parente da família real dinamarquesa, a Casa de Oldenburg. Embora suas perspectivas fossem inicialmente modestas, em 1852 ele foi escolhido como herdeiro presuntivo do rei Frederico VII da Dinamarca, que não tinha filhos. Apesar de ter se casado 3 vezes, o pai de Alexandra acabaria governando como rei Christian IX da Dinamarca de 1863 até sua morte em 1906. Em 1842, Christian se casou com sua prima, a princesa Luísa de Hesse-Kassel, filha da princesa Luísa Carlota da Dinamarca e do príncipe Guilherme de Hesse. Kassel, um príncipe alemão menor que passou grande parte de sua vida na Dinamarca e serviu como governador militar de Copenhague. Dos 6 filhos de Christian e Luísa, 2 filhos se tornariam reis, Frederico VIII da Dinamarca e Jorge I, rei dos helenos. O nome dos governantes da Grécia, após o estabelecimento da monarquia lá, depois da Guerra de Independência contra o Império Otomano, na década de 1820, entre as filhas de Christian e Luísa, uma se tornaria imperatriz da Rússia, enquanto Alexandra se tornaria rainha do Reino Unido e imperatriz da Índia. Assim, embora esta seja uma família real um tanto esquecida de uma das potências de segundo escalão da Europa. No século XIX, seus membros passaram a governar como regentes e cônjuges sobre grandes partes do mundo. Apesar de sua linhagem real e aristocrática, a princesa, conhecida por sua família simplesmente como Alex, cresceu em relativa austeridade no Palácio Amarelo. A Dinamarca não era um reino rico, com um vasto império colonial como a Grã-Bretanha ou a França, e o príncipe Christian e sua família dependiam em grande parte de sua renda modesta, como oficial do exército dinamarquês. A situação financeira da família foi ainda mais afetada pelo debate sobre o futuro dos ducados de Schleswig e Holstein. Esses ducados ocupavam a parte sul da península da Jutlândia, ao longo da fronteira com os estados alemães. Eles eram governados pelo rei da Dinamarca, mas permaneciam entidades políticas separadas, com suas próprias leis de sucessão. Na época do nascimento de Alex, o rei Christian VIII da Dinamarca estava com quase 60 anos e seu filho, o príncipe herdeiro Frederico, não tinha conseguido gerar um herdeiro e acreditava-se que fosse infértil. Enquanto a coroa dinamarquesa podia passar para uma herdeira mulher, isso não era o caso nos ducados. O sul de Schleswig e Holstein eram áreas predominantemente de língua alemã que viam com bons olhos a possibilidade de se separar da União Dinamarquesa e se juntar a um novo Estado alemão unificado. Em 1848, enquanto uma onda de revoluções varria a Europa,
Christian VIII morreu e foi sucedido por seu filho como rei Frederico VII, que logo se casou com a bailarina Louisa Rasmussen como sua terceira esposa. Enquanto isso, levantes pró-alemães em Schleswig e Holstein incentivaram uma Assembleia Nacional Alemã em Frankfurt a declarar guerra à Dinamarca em março de 1848. Embora os dinamarqueses tenham saído vitoriosos após um conflito de 3 anos, sua posse dos ducados permaneceu vulnerável. Uma conferência internacional realizada em Londres em 1852 nomeou o pai de Alex, o príncipe Christian, como herdeiro do reino da Dinamarca, assim como dos ducados de Schleswig e Holstein, junto com sua sogra e esposa. Renunciando às suas reivindicações à Dinamarca em seu favor, assim resolvendo o problema das práticas de sucessão mistas na Dinamarca, Schleswig e Holstein. Enquanto a família de Alex agora estava só a um passo do trono dinamarquês, os Glucksbergs ficaram escandalizados com o casamento do rei Frederico com uma plebeia e se mantiveram afastados da corte. No palácio Bernstorff, a poucos quilômetros de Copenhague, que foi dado à família em 1854, quando adolescente, a princesa Alex gostava de caminhar e cavalgar pelos jardins de Bernstorff e pela vila próxima de Gentofte. Na Inglaterra, Alberto Eduardo, príncipe de Gales, o filho mais velho da rainha Vitória e do príncipe Alberto do Reino Unido, teve sugerido a ele e a seus pais, por volta de 1860, que Alex poderia ser uma possível parceira real para casamento. Conhecido pela família como Bertie, o príncipe tinha dificuldades para atender às altas expectativas de seus pais para um futuro rei da Inglaterra. Bertie não compartilhava dos interesses intelectuais de seu pai e, embora fosse um jovem sociável, seu comportamento encantador jogava contra ele. Suas paqueras com atrizes ameaçavam escandalizar a família real britânica. Quando Alberto começou a considerar as possíveis candidatas ao casamento de Bertie no final da década de 1850, sua preferência inicial era que seu filho se casasse com uma princesa alemã, assim como sua filha mais velha, Vicky, havia se casado com o príncipe Friedrich Wilhelm da Prússia em 1858. De Berlim, Vicky foi instruída por seu pai a relatar sobre a adequação de uma lista de princesas alemãs, todas as quais foram rejeitadas. Isso levou Victoria e Alberto a considerarem a princesa Alexandra da Dinamarca, embora soubessem que isso seria impopular entre seus primos alemães. Apesar de suas dúvidas iniciais, tanto a rainha Victoria quanto o príncipe Alberto, juntamente com o governo britânico, estavam conscientes de que estabelecer um vínculo real entre a Grã-Bretanha e a Dinamarca. Através desse casamento, poderia-se potencialmente impedir que os alemães fizessem uma segunda tentativa de tomar Schleswig e Holstein. Vicky organizou um encontro entre Bertie e Alex em setembro de 1861, enquanto o exército prussiano realizava manobras na Renânia. Enquanto Alex saiu do encontro, com a impressão de que havia conquistado o coração do príncipe, Bertie falou pouco sobre ela quando relatou aos pais. Os planos de Victoria e Alberto para a união do príncipe de Gales com a princesa da Dinamarca enfrentariam muitos obstáculos. Em novembro, Alberto soube que, pouco antes de conhecer Alex na Alemanha, Bertie havia se envolvido com a atriz Nellie Clifton, enquanto recebia treinamento militar na Irlanda. Apesar de sofrer de uma longa doença na época, que em breve tiraria sua vida, Alberto ficou tão indignado ao saber do caso do filho que foi até Cambridge para confrontá-lo sobre isso. Quando o príncipe consorte morreu em 14 de dezembro de 1861, Vitória considerou o comportamento recente do filho parcialmente responsável pela morte do marido. Com apenas 42 anos de idade, ela estava, no entanto, determinada a cumprir os desejos do falecido marido e em setembro de 1862, Beto e Alex ficaram noivos.
Enquanto o anúncio foi bem recebido na Dinamarca e na Grã-Bretanha, Vitória continuou sensível à opinião alemã e negou um pedido da corte dinamarquesa para que Beto visitasse a Dinamarca. Antes do casamento, Vitória convidou Alex para a Inglaterra, onde a princesa dinamarquesa causou uma impressão favorável na rainha viúva. A data do casamento foi marcada para 10 de março de 1863, embora houvesse uma decepção generalizada pelo fato de a cerimônia ser realizada na Capela de São Jorge, em Windsor, em vez de uma celebração mais pública, na Catedral de São Paulo ou na Abadia de Westminster, em Londres. Após deixar Copenhague em 26 de fevereiro, a princesa Alexandra foi recebida por seu noivo em Gravesend. E o casal foi aplaudido em seu caminho para Londres, onde o Lord Mayor teve dificuldade para atravessar a multidão densa para dar as boas-vindas à princesa. Após o casamento, no dia 10, o casal passou uma semana em lua de mel na Osborne House, o retiro real em estilo italiano na ilha de Wight, ao sul da costa da Inglaterra. A Osborne House foi projetada pelo príncipe Alberto. O casal passaria a vida de casados entre a Marlborough House, a residência londrina do príncipe de Gales, próxima ao palácio de St. James, e Sandringham, a propriedade em Norfolk, comprada pelo falecido príncipe Alberto como presente para seu filho mais velho. No início do casamento, Alexandra testemunhou uma série de eventos significativos na Europa, muitos dos quais afetaram sua família. No outono de 1863, seu irmão de 17 anos, o príncipe Guilherme, foi inesperadamente convidado a assumir o trono da Grécia e tornou-se o rei Jorge I da Grécia. Em novembro, o rei Frederico VII da Dinamarca morreu e o pai de Alexandra sucedeu como rei Cristiano IX. A reivindicação de Cristiano sobre Schleswig-Holstein foi contestada por Frederico, duque de Augustenburgo, um membro de um ramo rival da Casa de Oldenburgo. A reivindicação do duque foi apoiada pelos estados alemães, liderados pela Prússia, cujo novo ministro-presidente Otto von Bismarck usou isso como pretexto para iniciar a Segunda Guerra de Schleswig. No dia 1º de fevereiro de 1864, a família real britânica estava dividida entre a rainha, que favorecia a neutralidade, Vicky, a princesa herdeira da Prússia, que apoiava a reivindicação alemã, e Bertie e Alex, que defendiam abertamente a reivindicação do pai de Alexandra aos ducados. Alexandra estava grávida enquanto a crise se desenrolava e deu à luz prematuramente ao primeiro de seus 6 filhos, o príncipe Alberto. Victor Christian Eduardo, apelidado de Ed, em 8 de janeiro de 1864. Durante esse período, Alexandra frequentemente entrava em conflito com a rainha Vitória, que a culpava por permitir que Berto saísse para festas à noite. Em outubro de 1864, não muito tempo depois do fim da Segunda Guerra de Schleswig, na Prússia e Áustria, garantindo o controle sobre os ducados de Schleswig e Holstein, Vitória permitiu relutantemente que Berto e Alex visitassem Copenhague, onde foram recebidos com entusiasmo pelo povo. Embora o príncipe de Gales se desse bem com seus parentes dinamarqueses, ele achava a vida na tranquila Dinamarca entediante. Na viagem de volta, o casal teve um encontro frio com seus parentes prussianos, Frederico e Vicky. Alexandra ficou profundamente irritada com a decisão de Frederico de usar uma condecoração militar que ele havia recebido durante a Segunda Guerra do Schleswig. Em junho de 1865, Alexandra deu à luz seu segundo filho, o futuro rei Jorge II. Como todas as crianças de Alexandra, o menino nasceu prematuramente, embora a gravidez tenha sido relativamente tranquila. O mesmo não pode ser dito sobre a próxima gravidez de Alexandra, que a impediu de comparecer ao casamento de sua irmã mais nova, Dagmar, para Alexandre da Rússia, o futuro czar. Alexandre, 3 em novembro de 1866. Dagmar havia sido anteriormente noiva do irmão mais velho de Alexandre, Nicolau,
que morreu de tuberculose em abril de 1865. Ao se casar, ela se converteu à fé ortodoxa e adotou o nome Maria Fiodorovna. De volta à Inglaterra, a princesa de Gales estava grávida de 8 meses quando desenvolveu febre reumática em 15 de fevereiro. Ela deu à luz uma filha no dia 20, mas continuou sentindo muita dor. O marido dela parecia indiferente e continuava a sair até tarde, causando ainda mais ansiedade à esposa acamada. Quando rumores se espalharam além dos muros da casa Marlborough de que a princesa estava morrendo, a rainha Vitória finalmente reconheceu a gravidade da situação e enviou uma mensagem para a Dinamarca. Assim, o rei Christian e a rainha Luísa correram para o leito da filha. No dia 10 de maio, a princesa já estava bem o suficiente para que sua filha fosse batizada como Luísa Vitória Alexandra Dagmar. Alexandra foi permanentemente afetada pela doença que ocorreu após a gravidez, o que a deixou cada vez mais surda e com uma perna debilitada pelo resto da vida. Enquanto Bertie demonstrava preocupação aparente com sua esposa, a saúde precária dela não o impedia de fazer visitas regulares à França, onde seus encontros com senhoras parisienses eram alvo de muitos boatos. Enquanto isso, as gestações de Alexandra continuaram com mais 2 filhas, Victoria e Maud, nascidas em julho de 1868 e novembro de 1869, respectivamente. Em abril de 1871, enquanto a família estava em Sandringham para a Páscoa, Alexandra deu à luz um filho. Apesar das experiências anteriores de gestações difíceis, nenhuma preparação foi feita, e o príncipe bebê viveu apenas tempo suficiente para ser batizado como Alexander John. Ele morreu na manhã seguinte. Em novembro de 1868, o príncipe e a princesa de Gales deixaram a Inglaterra para uma viagem de 6 meses ao exterior. Após visitarem o imperador Napoleão III e a imperatriz Eugênia, na França, o casal real foi para a Dinamarca para o Natal, onde Bertie rapidamente se entediou com as festividades e fugiu para Estocolmo, com seu cunhado, o príncipe herdeiro Frederico. O casal seguiu viagem para Berlim, onde Alexandra tentou superar seus sentimentos antiprussianos ao conhecer Bismarck e o rei Guilherme I. Ela se divertiu mais em Viena, onde o casal real foi recebido de forma suntuosa pelo imperador Francisco José e pela imperatriz Elizabeth, do que havia acabado de se tornar o Império Austro-Húngaro. Após deixar os territórios dos Habsburgos austríacos, o grupo real seguiu de navio para o Egito. No início de fevereiro, a princesa foi convidada a visitar o harém do Khediva, Ismail, em Alexandria, onde foi recebida com um jantar de 20 pratos oferecido pela mãe do Khediva. Enquanto o grupo subia o Nilo de barco, Bertie se divertia, atirando nos animais selvagens às margens do rio, enquanto Alex admirava as antigas paisagens e distribuía generosamente moedas para meninos que vendiam bugigangas que diziam ser artefatos antigos. Depois de passar por Aswan, o grupo fez a volta em Wadi Halfa, perto da atual fronteira entre Egito e Sudão, onde ela se afeiçoou a um menino abissínio órfão chamado Selim e o levou como seu assistente. Após retornar ao Cairo, o Khedive os levou ao canal de Suez, quase concluído, onde conheceram seu desenvolvedor francês, Ferdinand de Lesseps. Depois de deixar o Egito, a comitiva foi para Constantinopla, onde Alexandra se tornou a primeira mulher a jantar com o sultão otomano. Após pararem nos campos de batalha da Guerra da Crimeia, Bertie e Alex visitaram a Grécia, onde esta última se reencontrou brevemente com seu irmão, o rei Jorge. Após retornar à Inglaterra em maio, Alexandra ficou encantada ao se reunir novamente com seus filhos em Osborne House, onde eles estavam sujeitos às regras draconianas da Rainha Vitória. A família seguiu para Sandringham,
onde o novo servo abissínio de Alexandra gostava de pular dos arbustos para assustar os moradores locais, que nunca tinham visto um africano pessoalmente. As brincadeiras de Selim passaram dos limites quando descobriram que ele havia mexido no rifle do rei durante a caçada de aniversário e ele foi dispensado do serviço real. Enquanto isso, Bertie ordenou que a casa em Sandringham fosse ampliada a tempo de seu aniversário em novembro de 1870. 1871 seria um ano triste para Alexandra, pois a vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana levou à formação do Império Alemão sob o comando do rei da Prússia, agora Kaiser Guilherme I. Após a perda do filho de vida curta de Alexandra, Alexandre João, o príncipe Alberto. Eduardo contraiu febre tifoide no final de novembro e em dezembro seu estado era grave o suficiente para que a rainha Vitória viajasse de Windsor. Enquanto Alexandra cuidava do marido, ele ficou delirante e alternava entre insultá-la e exigir sua presença. Depois de estar à beira da morte, em meados de dezembro de 1871, Beto se recuperou gradualmente, embora só tenha se restabelecido completamente em fevereiro. O serviço pela recuperação do príncipe na Catedral de São Paulo, em 27 de fevereiro de 1872, foi a maior demonstração pública de apoio à família real desde o casamento do casal. Mais uma vez, Alexandra foi o centro das atenções, sendo creditada pelo povo por salvar a vida do futuro rei com seu amor e graça. Apesar da reaproximação do casal principesco, Bertie retomaria seus casos extraconjugais e quando visitou a Índia em 1875, em uma excursão de caça e tiro com um grupo de amigos, Alexandra teve que permanecer na Inglaterra. Em meados da década de 1870, Alexandra estava com pouco mais de 30 anos e era mãe de 5 filhos que representavam a nova geração da realeza britânica. Alexandra era muito apegada ao filho mais velho, Eddie, segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Depois do marido, ela percebeu tardiamente que ele e seu irmão George eram mal educados. Em vez de enviá-los para uma escola pública, os príncipes seguiram uma tradição real de longa data e ingressaram na Marinha Real como cadetes em 1876. Em setembro de 1879, os príncipes adolescentes embarcaram em um cruzeiro de 3 anos ao redor do mundo a bordo do HMS Bacante. Após o retorno, George continuou sua carreira naval, enquanto vários tutores foram contratados para ajudar Eddie a se preparar para a universidade em Cambridge. Em março de 1881, o czar Alexandre II da Rússia foi assassinado por terroristas revolucionários, tornando o cunhado de Alex, Alexandre II, primeiro o novo czar. Contra o conselho da rainha, Bertie e Alex viajaram para São Petersburgo para o funeral. Por questões de segurança, Bertie e Alex foram obrigados a passar a maior parte do tempo no Palácio Anichkov. Depois que Bertie voltou para a Inglaterra, Alex permaneceu em São Petersburgo para apoiar sua irmã, que lutava para se recuperar do choque de repente, se tornar czarina da Rússia. Sob circunstâncias tão violentas, os laços da família de Alexandra com os Romanov, russos, garantiram que ela continuasse bem disposta em relação ao Império Russo, em contraste com seu ódio por tudo que era alemão. Após a Segunda Guerra do Schleswig, quando o Kaiser Guilherme I do Império Alemão Unificado morreu em 9 de março de 1888, Alexandra recusou-se a cancelar as celebrações de seu aniversário de bodas de prata. No dia seguinte, Guilherme foi sucedido por seu filho de 56 anos, Frederico III, tornando Vicky, irmã do príncipe de Gales, a nova imperatriz. Alexandra tinha a esperança de que o liberal Frederico considerasse devolver Schleswig-Holstein à Dinamarca. Mas o novo imperador já estava com câncer de garganta em estado terminal e morreu em junho, deixando seu filho, Guilherme II, como o novo Kaiser.
Quando Alexandra compareceu ao funeral de Frederico, ela ficou horrorizada com a maneira como Guilherme insultou sua mãe. Quando o Kaiser visitou Sandringham no início de seu reinado, ele teve uma discussão acalorada com o príncipe de Gales e encurtou sua visita, levando Alexandra a comentar: "Graças a Deus, ele foi embora." Alexandra era, de resto, uma anfitriã generosa em Sandringham, sendo igualmente amigável com o primeiro-ministro liberal William Gladstone, quanto com seu arquirrival conservador Benjamin Disraeli. Apesar de sua mobilidade prejudicada devido à lesão na perna, ela continuava sendo uma excelente amazona e dava atenção especial aos cavaleiros inexperientes, entre aqueles que seu marido convidava para participar de suas caçadas. A princesa adorava dançar, e Sandringham realizava 4 bailes por ano, incluindo um em dezembro para comemorar seu aniversário. Ela gostava especialmente do baile dos servos, durante o qual ela e seu marido convidavam os empregados da casa e o povo local para participar de uma noite de dança. Embora a rainha Vitória raramente visitasse Sandringham, a monarca pedia à sua nora para ajudar nas ocasiões sociais no palácio de Buckingham e em Windsor. Embora o relacionamento delas tenha sido inicialmente frio, elas se aproximaram nos últimos anos de Vitória e em 1890 a rainha prestou homenagem a Alexandra ao comentar: "Por mais terrível que seja o fardo que coloco sobre seus ombros delicados, ela não apenas nunca reclama, mas se esforça para provar que gostou. Para outra pessoa, seria um dever cansativo." A reputação da princesa de Gales, por sua bondade e generosidade, incentivou a rainha a se tornar mais benevolente em sua velhice. Dada sua própria incapacidade, Alexandra demonstrava uma preocupação especial pelos doentes e incapacitados, visitando regularmente o Hospital de Londres, no leste da cidade. Em 1904, ela se tornaria presidente da instituição, hoje conhecida como Hospital Real de Londres, onde sua estátua, de 1908, permanece nos jardins. Uma das maiores contribuições de Alexandra para a medicina britânica foi persuadir os médicos britânicos a introduzirem a lâmpada de Finsen, que havia sido desenvolvida por um médico dinamarquês e era usada para tratar lúpus com luz ultravioleta concentrada. A princesa também se preocupava com o bem-estar dos soldados em guerra e organizou o envio de suprimentos e itens de conforto para os militares britânicos no Egito e no Sudão durante a Guerra Mahadista. Quando a rainha Vitória reconheceu que, enquanto Alexandra conseguia conquistar o amor e o respeito do povo, o mesmo não podia ser dito. Para Bertie, que estava profundamente endividado por causa de seu hábito de apostar e frequentemente partia para o continente para caçar e atirar. As perspectivas para a próxima geração pareciam ainda mais sombrias, já que o tempo do príncipe Ed, em Cambridge, foi acompanhado por rumores de que ele era gay, o que era problemático para a família real, dadas as convenções sociais da época. Em junho de 1885, o príncipe deixou Cambridge e se alistou em um regimento de cavalaria, embora sua personalidade tímida e discreta o tornasse um oficial do exército pouco competente. O comandante-em-chefe do exército britânico, Príncipe George, Duque de Cambridge, propôs enviá-lo para Gibraltar, onde ele não teria escolha a não ser levar suas funções militares a sério. Mas Alexandra insistiu em permanecer perto de seu filho favorito. Isso já não era mais possível quando o príncipe Alberto Victor foi citado entre os homens proeminentes que visitaram um bordel masculino no escândalo da Cleveland Street em outubro de 1889. Embora o príncipe tenha feito apenas uma visita por curiosidade, havia rumores de que ele era um cliente frequente. O casamento do sobrinho de Alexandra, príncipe Constantino da Grécia, e da sobrinha de Bertie, Sofia da Prússia, no final de outubro, ofereceu uma desculpa conveniente para Ed deixar a Inglaterra. Com seus pais, ele então viajou para a Índia, onde passou vários meses cumprindo deveres reais. Ao retornar para casa, ele foi nomeado Duque de Clarence
e Avondale em um esforço para melhorar sua imagem. Enquanto seus pais procuravam uma esposa para ele, Ed anunciou que desejava se casar com a princesa Helena de Orleans, cujo pai era um dos vários pretendentes ao extinto trono francês. Enquanto a rainha Vitória deu seu consentimento para o casamento, o pai de Helena insistiu, com apoio papal, que sua filha não poderia abandonar sua fé católica. Após o abandono do casamento proposto, a princesa Vitória Maria de Teck surgiu como uma nova candidata em potencial para se casar com Ed. Enquanto Alexandra estava preocupada com as perspectivas de casamento de seu filho, seu marido estava cada vez mais ausente. Em 1891, o príncipe de Gales se envolveu no caso Tamby Croft, que envolvia acusações de trapaça em um jogo de cartas. Embora o príncipe em si não fosse o suspeito, sua paixão pelo jogo foi censurada pela imprensa. Enquanto isso, o caso do príncipe de Gales com Daisy Brooke, mais tarde Condessa de Warwick, ameaçava se tornar de conhecimento público quando o ex-amante de Daisy, Lord Beresford, acusou o príncipe de interferir no relacionamento deles. Quando Bertie foi para a Alemanha em agosto de 1891, Alexandra partiu para a Dinamarca por mais de 2 meses. A princesa então seguiu para a Crimeia com o czar Alexandre III e sua irmã, a Imperatriz Maria, para celebrar o aniversário de prata de casamento deles no dia 9 de novembro. Em vez de comparecer às festividades do 50º aniversário de seu marido em Sandringham, destacando como o casamento deles era frequentemente tenso. Enquanto Alexandra estava fora, um incêndio devastou Sandringham e destruiu os andares superiores, levando a reparos urgentes antes do aniversário do príncipe. Alguns dias depois, o príncipe Jorge adoeceu com febre tifoide e Alexandra voltou para casa às pressas. Enquanto seu filho mais novo se recuperava lentamente, Alexandra voltou sua atenção para seu filho mais velho, que estava noivo da princesa de Teck. No início de dezembro, as comemorações duraram pouco, pois o príncipe Alberto Victor adoeceu com pneumonia e morreu em Sandringham no dia 14 de janeiro de 1892, poucos dias após seu 28º aniversário. Enquanto Alexandra lidava com o luto pela perda de seu filho favorito, seu filho sobrevivente, o príncipe Jorge, agora era o herdeiro do trono. Jorge, que foi nomeado Duque de York em 1892, esperava se casar com Maria, filha de seu tio, o príncipe Alfredo, Duque de Edimburgo, mas teve esse desejo negado. Posteriormente, ele ficou noivo da ex-noiva de seu falecido irmão, a princesa Maria de Teck, e se casou com ela em julho de 1893. Embora o casal demonstrasse poucos sinais de afeto romântico um pelo outro, em junho de 1894, Maria deu à luz um filho chamado Davi, o futuro rei Eduardo VIII. No final de outubro de 1894, Beto e Alex receberam uma convocação urgente da Imperatriz Maria, na Crimeia, onde o czar Alexandre III estava morrendo. Quando eles chegaram, o imperador já estava morto, deixando seu filho azarado, o czar Nicolau II, no trono. Nicolau havia se noivado recentemente com a princesa Alex de Hesse, filha da falecida cunhada de Alexandra, a princesa Alice. Como havia feito 13 anos antes, após o assassinato de Alexandre, segundo Alexandra estava presente para confortar sua irmã viúva, agora imperatriz viúva. Uma semana após o funeral de Alexandre III, o príncipe e a princesa permaneceram em São Petersburgo para o casamento do czar Nicolau e sua noiva, que se tornou a imperatriz Alexandra Fyodorovna. No ano seguinte, a princesa Alexandra ficou encantada quando sua filha Maud se apaixonou por seu primo, o príncipe Carlos da Dinamarca, e o casal se casou em julho de 1896.
O público britânico recebeu com entusiasmo mais uma ligação com a realeza dinamarquesa, e as festividades serviram como prelúdio para o jubileu de diamante da Rainha Vitória em 1897. Por sugestão de Alexandra, a corporação da cidade de Londres fez arranjos para oferecer jantares gratuitos de jubileu para 300 mil londrinos pobres. Quando Vitória foi às lágrimas com a demonstração de apoio público durante o cortejo em 22 de junho, Alexandra discretamente se inclinou para enxugar uma lágrima de seu rosto. Nessa época, Vitória já estava velha e frágil, e depois de mais de 3 décadas esperando, Alexandra enfrentava a iminente perspectiva de se tornar rainha. Enquanto isso, em agosto de 1898, Alexandra viajou para a Dinamarca para acompanhar sua mãe de 80 anos, a rainha Luísa da Dinamarca. Durante os 2 últimos meses de sua vida, ela ficou para confortar seu pai, o rei Christian, que estava arrasado, e voltou para Sandringham a tempo do aniversário de seu marido. Embora Alexandra estivesse bem preparada para cumprir os deveres públicos de uma rainha, ela tinha dificuldades para satisfazer as necessidades físicas e emocionais de seu marido. Depois de terminar seu caso com Lady Warwick, o príncipe de Gales encontrou novo conforto nos braços da jovem Alice Keppel. Os sentimentos naturais de ressentimento de Alexandra foram amenizados pelo reconhecimento de que Alice ajudava a melhorar o humor de seu marido. Alexandra ganhou destaque em outubro de 1899, após o início da Segunda Guerra dos Boeres, entre os britânicos e os antigos colonos holandeses alemães nas colônias sul-africanas. Como presidente da Cruz Vermelha, Alexandra ordenou que um iate fosse convertido em navio-hospital e renomeado como Princesa de Gales. Alexandra também se inspirou no exemplo de Florence Nightingale durante a Guerra da Crimeia e enviou enfermeiras do Hospital de Londres para a África do Sul, o que levou à criação do Serviço de Enfermagem Rainha Alexandra em 1902. Durante os primeiros dias da guerra, o Kaiser Guilherme da Alemanha visitou a Inglaterra, onde seu comportamento alternava entre palavras gentis sobre sua avó, a Rainha Vitória, e ameaças de desafiar a dominação imperial britânica. Em uma mensagem ao secretário de Relações Exteriores da Alemanha, o conde Bernardo von Bülow, um aristocrata dinamarquês alemão que ela conhecia desde criança, Alexandra descreveu o Kaiser alemão como, no fundo, nosso inimigo. Após a partida do Kaiser, Alexandra voltou ao seu trabalho de guerra, convertendo uma antiga casa de fazenda na propriedade de Sandringham para abrigar oficiais feridos. Ela logo esteve em perigo de morte, enquanto ela e Bertie estavam a caminho da Dinamarca em abril de 1900. Quando embarcavam em um trem em Bruxelas, um jovem anarquista italiano abriu fogo, quebrando a janela do compartimento com uma bala e disparando outra. Essa passou entre o casal real. Embora Alexandra tenha permanecido calma e serena, ela continuaria a ter lembranças vívidas do incidente e conseguia se recordar de cada detalhe. Anos depois, no dia 22 de janeiro de 1901, a Rainha Vitória morreu aos 81 anos, no 64º ano de seu reinado. Quase 4 décadas depois de chegar à Inglaterra, Alexandra agora era rainha do Reino Unido e imperatriz da Índia, enquanto seu marido se tornou rei Eduardo VII. Após sua ascensão, Eduardo fez de Alexandra sua rainha. Uma dama da Ordem da Jarreteira, a primeira vez que uma mulher foi admitida na ordem desde Margarida Beaufort, mãe do rei Henrique VII, que se tornou membro lá em 1488, Alexandra causou uma impressão marcante ao lado do rei na abertura do parlamento em 14 de fevereiro, seu primeiro compromisso real como rainha. Assim começou a era eduardiana, uma década de glamour e alegria que precedeu a tragédia que iria envolver a Europa em 1914. O rei e a rainha cumpriram bem seus deveres.
Embora Eduardo sentisse ciúmes da popularidade de Alexandra em comparação com a visão frequentemente negativa que o público tinha dele. Consequentemente, ele às vezes proibia Alexandra de acompanhá-lo em compromissos reais para que pudesse receber toda a atenção para si mesmo. Pouco depois da morte de Vitória, o duque e a duquesa de York partiram para uma viagem à Austrália, deixando seus 4 filhos com o rei e a rainha em Sandringham. Jorge e Maria haviam retornado ao método disciplinar e de criação de filhos de Vitória e Alberto, e as crianças ficaram encantadas em desfrutar de maior liberdade na presença de Eduardo e Alexandra. Após Jorge e Maria retornarem da Austrália no final do ano, eles foram investidos como príncipe e princesa de Gales. Enquanto isso, os preparativos estavam bem avançados para a coroação do rei Eduardo, 2 semanas antes da data marcada para 28 de junho. Em 1902, Eduardo adoeceu com apendicite e concordou relutantemente em adiar a cerimônia e se submeter a uma operação. A cirurgia foi bem sucedida e em 9 de agosto Eduardo e Alexandra foram coroados em uma cerimônia suntuosa na abadia de Westminster. A coroação de Eduardo e Alexandra no final do verão de 1902 foi um evento notável na história de Idá. Eduardo foi o primeiro novo monarca em quase 64 anos e essa era uma oportunidade para a Grã-Bretanha, a principal superpotência global do século XIX, demonstrar seu poder ao mundo, embora estruturalmente esse mesmo poder imperial estivesse em declínio. Os Estados Unidos já haviam superado a economia britânica em quase todos os aspectos e a Grã-Bretanha enfrentava um grupo crescente de rivais. De uma forma que não era o caso quando a coroação de Vitória aconteceu lá em 1838. Para a ocasião, o vestido de Alexandra foi desenhado por Lady Curzon, esposa de Lord Curzon, o vice-rei britânico da Índia. A nova rainha admirava o senso de moda de Lady Curzon e pediu que ela a ajudasse a desenhar um vestido que tivesse elementos indianos. Isso refletia a posição dupla de Alexandra como rainha do Reino Unido e imperatriz da Índia. Desenhos de rosas, trevos e cardos também foram incorporados à delicada renda para simbolizar o domínio da coroa sobre a Inglaterra, Escócia e Irlanda. Em uma época em que as causas da autonomia e independência irlandesa estavam se intensificando, as alterações finais no vestido foram feitas em Paris no dia da coroação. Alexandra já havia usado isso antes. Cerca de 8.000 convidados na abadia de Westminster, incluindo primeiros ministros de várias partes dos domínios britânicos e dezenas de príncipes indianos que representavam as diferentes regiões do Raj britânico. Durante a cerimônia, Alexandra se tornou a primeira rainha consorte a ser coroada, ostentando o famoso diamante Koh-i-Noor, que significa montanha de luz, um enorme diamante lapidado que veio da Índia. A coroa em questão, chamada de Coroa da Rainha Alexandra, foi usada apenas para a coroação dela. A prática de usar o diamante nas coroas reais britânicas continuou, e o diamante Koh-i-Noor foi reinserido nas coroas. Usada por Maria de Teck e pela Rainha Mãe durante suas coroações em 1911 e 1937. Mesmo depois de se tornar rei, Eduardo frequentemente viajava para o exterior sem sua esposa, que geralmente aproveitava da oportunidade para visitar parentes na Dinamarca ou na Grécia. No âmbito pessoal, a ausência de Alexandra permitiu ao rei passar mais tempo com sua amante, Alice Keppel. Mas Eduardo também temia que sua esposa Franca causasse uma crise diplomática. Enquanto Eduardo negava a Alexandra o acesso aos documentos oficiais, ele os disponibilizava para sua nora, a princesa Maria, criando tensão entre as duas mulheres.
Alexandra acompanhou seu marido à Irlanda em 3 ocasiões, em 1900, e 1904 e 1907, onde sua popularidade ajudou o governo britânico a resistir às demandas pela autonomia irlandesa. Em outubro de 1903, Alexandra fez uma rara visita à Alemanha para o casamento de seu sobrinho, o príncipe André da Grécia e Dinamarca, com a princesa Alice de Battenberg. O casal teria 4 filhas e um filho, Filipe, que por sua vez se casaria com a rainha Elizabeth II. Os laços de Alexandra com a realeza internacional se expandiram em 1905, quando seu genro, o príncipe Carlos da Dinamarca, foi proposto como rei da recém-independente Noruega, que fazia parte da coroa sueca desde 1814. Alexandra foi inicialmente cautelosa em oferecer seu apoio, mas acabou apoiando sua reivindicação. Após saber dos planos alemães para o trono norueguês em novembro de 1905, o príncipe Carlos tornou-se o rei Haakon VII da Noruega. Alguns meses depois, Alexandra recebeu a notícia de que seu pai, o rei Christian IX, havia falecido em 29 de janeiro de 1906, aos 87 anos de idade. Alexandra era particularmente próxima de seu irmão mais velho, agora o rei Frederico VIII. Ela e Dagmar compraram um retiro particular no campo na Dinamarca, chamado Vidor, que usavam frequentemente como residência de verão ao visitar seu país natal para ver velhos amigos e familiares. Assim, Alexandra nunca rompeu seus laços com sua terra natal. As preocupações de Alexandra sobre o Kaiser Guilherme refletiam a ansiedade pública em relação às ambições imperiais da Alemanha nesses anos. O Kaiser alemão sabia disso. A Dinamarca representava um grande obstáculo para suas esperanças de desafiar a Marinha Britânica no Mar do Norte e chegou perto de garantir a neutralidade dinamarquesa com o falecido rei Christian. Só para Alexandra convencer seu pai a abandonar o acordo. A rainha encontrou um apoiador imediato no almirante Sir John Fisher, que foi nomeado primeiro Lorde do Mar em 1904. Assim como Alexandra, Fisher havia alertado contra a decisão do governo britânico em 1890 de aceitar a oferta da Alemanha de trocar as ilhas de Zanzibar pelo arquipélago de Heligolândia, na costa de Schleswig-Holstein. Fisher acreditava que a Alemanha tomaria alguma atitude mais cedo ou mais tarde e defendia o fortalecimento da Marinha Real no Mar do Norte. A solução de Fisher foi investir em uma nova classe de couraçados de última geração. Tudo começou com o lançamento do HMS Dreadnought em 1906, que desencadeou uma corrida armamentista naval entre britânicos e alemães. A sugestão de Fisher de que a Marinha Real deveria atacar a frota alemã em seu porto de origem lhe rendeu a reputação de belicista, assim como seus planos de lançar um ataque anfíbio a Schleswig-Holstein para devolvê-la ao domínio dinamarquês. Enquanto a rainha apoiava Fisher, o rei preferia a diplomacia e convidou Wilhelm para Windsor em uma nova visita de Estado em novembro de 1907. Enquanto os dois monarcas declaravam publicamente sua amizade, os tambores de guerra continuavam a soar. Nessa altura, a saúde de Eduardo estava em grave declínio, e ele era frequentemente acometido por crises de bronquite causadas pelo seu hábito de fumar e beber excessivamente durante toda a vida. No verão de 1908, após a Convenção Anglo-Russa de 1907, que pôs fim a uma longa disputa sobre a Ásia Central, Alexandra e Eduardo navegaram até Reval, atualmente Tallinn, para se encontrarem com Nicolau II da Rússia e sua esposa. O encontro melhorou significativamente as relações entre as cortes britânica e russa e alarmou os alemães, que convidaram Eduardo para fazer uma visita de Estado a Berlim. Em fevereiro de 1909, o rei logo adoeceu e enquanto a rainha Alexandra efetivamente substituía o marido, as suspeitas mútuas entre Londres e Berlim
continuaram tão fortes quanto antes. Uma visita no verão de Nikolai e Alexandra à ilha de White foi uma ocasião mais feliz, mesmo enquanto uma crise política se formava em Westminster. Após vários meses de debate, as propostas do governo liberal para a reforma social no orçamento do povo do chanceler David Lloyd George foram rejeitadas pela Câmara dos Lordes em novembro. O primeiro-ministro Herbert Asquith respondeu convocando uma eleição que os liberais venceram por uma margem estreita em janeiro de 1910. Asquith ameaçou criar centenas de nobres liberais para forçar a aprovação do projeto na Câmara dos Lordes, mas o rei recusou. A condição de Eduardo piorou drasticamente durante o inverno e seus esforços para recuperar a saúde em Biarritz foram prejudicados por uma rara nevasca em março. Quando a rainha insistiu para que ele a acompanhasse em um cruzeiro para Corfu, ele recusou e permaneceu na França até o final de abril. No dia 3 de maio, Alexandra recebeu uma mensagem de que seu marido estava doente e voltou às pressas para a Inglaterra. Ela chegou na noite de 5 de maio e encontrou o rei caído em uma cadeira no dia 6. Eduardo desmaiou após o almoço e a rainha pessoalmente administrou oxigênio ao marido na tentativa de salvá-lo, mas Eduardo VII de 68 anos morreu pouco antes da meia-noite. Depois que seu filho se tornou rei, Jorge V, Alexandra relutantemente deixou o palácio de Buckingham e voltou para a casa Marlborough. Ela esteve ausente da coroação de Jorge em 22 de junho de 1911 e, segundo dizem, lamentou nessa época que seu filho mais velho falecido, Ed, não estivesse vivo para se tornar rei. Essas declarações à parte, sua ausência na coroação de seu filho e nora era uma questão de tradição, já que a rainha viúva normalmente não comparecia à coroação do novo rei e da nova rainha. Nos anos seguintes à morte de seu marido, o irmão de Alexandra, Frederico VIII da Dinamarca, morreu em maio de 1912 e em março de 1913, seu irmão favorito, o rei Jorge da Grécia, foi assassinado em Salônica em junho de 1912. Para marcar o 50º aniversário de sua chegada à Inglaterra, Alexandra instituiu o Dia da Rosa de Alessandra, durante o qual enfermeiras distribuíam rosas para arrecadar fundos para hospitais de Londres. No verão de 1914, os alertas que Alexandra vinha fazendo sobre os alemães há meio século finalmente se concretizaram. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo levou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia no final de julho. Os austríacos receberam total apoio alemão, enquanto a Rússia apoiou seus irmãos ortodoxos nos Balcãs. Os estrategistas militares alemães reconheceram que a guerra com a Rússia ativaria a Aliança Franco-Russa de 1894 e planejaram atacar a França com força antes que o exército russo pudesse se mobilizar totalmente. Embora a Grã-Bretanha não tivesse uma obrigação tão forte de defender a França ou a Rússia, sentia-se que a ameaça alemã à hegemonia global britânica era muito real. Assim, quando os alemães marcharam pela neutra Bélgica em direção à França, no dia 3 de agosto, a Grã-Bretanha declarou guerra como garantidora da neutralidade belga. Durante a guerra, Alexandra reservou sua amargura para o Kaiser Wilhelm e o alto comando alemão, e ficou triste pelo fato de alguns de seus parentes alemães terem sido envolvidos em manifestações públicas de sentimento anti-alemão. Como já havia feito em guerras anteriores, Alexandra desempenhou um papel ativo no apoio ao bem-estar dos militares britânicos. Ela patrocinou a criação de hospitais especiais para tratar soldados que sofriam de transtorno de estresse pós-traumático. E, ao contrário de sua nora, a Rainha Maria, que achava difícil visitar hospitais, Alexandra demonstrava verdadeira simpatia pelos soldados feridos. Ela ficou indignada com a execução da enfermeira Edith Cavell,
em outubro de 1915 e entristecida com a morte de sua amiga. O marechal de campo Lord Kitchener, secretário de Estado da Guerra, que foi morto em junho de 1916 a caminho da Rússia, quando o navio em que estava atingiu uma mina. Alexandra teve uma experiência muito direta da guerra em 1915 e 1916. A guerra aérea estava em sua infância, quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914. Ela se desenvolveu intensamente ao longo dos 4 anos seguintes, e ao final desse período, grandes aviões bombardeiros, Gotha e similares, estavam sendo usados pelos alemães. No entanto, muitas de suas missões de bombardeio eram realizadas usando dirigíveis Zeppelin. Em 2 ocasiões, esses atacaram Sandringham, enquanto Alexandra estava lá, em meados de janeiro de 1915 e no início de setembro de 1916. Após a primeira ocasião, ela reagiu dizendo: "Isso é muito ruim." Aquelas feras realmente foram direto para Sandringham, eu suponho, na esperança de nos exterminar. Com as bombas dos Zeppelins, porém, graças a Deus eles falharam desta vez, mas o pior ainda estava por vir. Setembro de 1916 viu a maior onda de ataques de Zeppelins de toda a guerra contra a Grã-Bretanha. Um deles novamente lançou ataques contra Sandringham em 17 de setembro, levando Alexandra e sua filha Vitória a buscarem abrigo no porão da Casa de Campo Real. Em 1916, com o grande número de mulheres sendo recrutadas para a produção de munições, Alexandra frequentemente visitava as fábricas de projéteis. Durante toda a guerra, ela apoiou seu filho Jorge e fortaleceu sua determinação de derrotar os alemães. No início de 1917, o sobrinho de Alexandra, o czar Nicolau II, foi removido do poder durante a Revolução de Fevereiro. Os Romanov foram inicialmente submetidos à prisão domiciliar pelo governo provisório liberal, que considerou a possibilidade de enviá-lo para a Grã-Bretanha. Embora o primeiro-ministro David Lloyd George tenha concordado em oferecer asilo ao ex-czar e ao Kaiser, Guilherme estava disposto a permitir que eles viajassem pela Alemanha. O rei Jorge V secretamente bloqueou a iniciativa, temendo que a presença do autocrata russo deposto colocasse em risco uma revolução socialista na Grã-Bretanha. Em agosto, o governo provisório enviou os Romanov para a cidade siberiana de Tobolsk para sua segurança. No entanto, após a Revolução Bolchevique em novembro de 1917, eles foram levados para Ekaterimburgo, onde Nicolau, sua esposa e seus 5 filhos foram executados. Em julho de 1918, a notícia sobre o destino de seus parentes russos abalou o ânimo de Alexandra. Em um momento em que as tropas britânicas, francesas e americanas haviam derrotado com sucesso a ofensiva da Primavera Alemã e estavam prestes a garantir a vitória na guerra. Após o armistício, Alexandra parabenizou seu velho amigo, marechal de campo Douglas Haig, enquanto ele passava em frente à casa Marlborough em sua procissão da vitória. Em meio às celebrações, Alexandra continuava ansiosa quanto ao destino de sua irmã Dagmar, que havia se refugiado na Crimeia durante as revoluções russas de 1917. A região do Mar Negro ainda estava sob o controle dos exércitos brancos anti-bolcheviques. Em abril de 1919, o rei Jorge enviou o HMS Marlborough para trazer sua tia para a Inglaterra. Após uma breve estadia na Inglaterra, a imperatriz viúva russa retornou à sua terra natal, a Dinamarca, e passou seus últimos anos em Viborg. Em 1920, as esperanças de Alexandra pelo retorno de Schleswig-Holstein foram parcialmente realizadas quando o povo do norte de Schleswig votou pela reunificação com a Dinamarca como parte dos termos de paz após a guerra. Alexandra manteve sua aparência jovem até os 70 anos, mas o rompimento de um vaso sanguíneo em seu olho em 1920
afetou sua visão por várias semanas, enquanto sua surdez se tornava cada vez mais aguda. Ela continuou a cumprir seus deveres, como suas tradicionais cavalgadas do Dia da Rosa de Alexandra, e continuou sendo a principal atração em uma série de casamentos reais, incluindo o de seu neto, Alberto, Duque de York, o futuro Jorge VI e Lady Elizabeth Bose, Lyon em abril de 1923. Após comemorar seu 80º aniversário em Sandringham, em dezembro de 1924, ela faleceu após um ataque cardíaco. No dia 20 de novembro de 1925, mais de 60 anos após sua chegada à Inglaterra, a ascensão de Alexandra durante sua vida foi inesperada. Primeiro, por causa dos problemas na sucessão dinamarquesa, o pai dela foi elevado na linha de sucessão e acabou se tornando o rei da Dinamarca. Isso elevou o status de Alexandra e ela posteriormente se casou com o herdeiro do trono do Reino Unido e futuro imperador da Índia. A vida dela não foi fácil. Ao mesmo tempo, o marido dela era um mulherengo festeiro que era infiel em série, e ela perdeu vários de seus filhos. Uma gravidez difícil deixou Alexandra com complicações de saúde para o resto da vida. Alexandra passou grande parte do tempo como rainha em espera e depois como rainha viajando, muitas vezes visitando sua família estendida na Dinamarca, Grécia e Rússia. Quando jovem princesa, Alexandra era conhecida como uma das mulheres mais bonitas e elegantes da Europa. E ela rapidamente cultivou uma reputação de bondade e generosidade em uma época de desordem política. Em casa e no exterior, Alexandra enfrentou uma série de tragédias pessoais e familiares enquanto sustentava a família real britânica, desde a morte do príncipe Alberto até o trauma da Primeira Guerra Mundial e além. A coroa que ela usou no dia de sua coroação é uma das mais famosas do mundo, sendo a primeira a ser adornada com o lendário diamante Koh-i-Noor. Ela deixou um legado duradouro como patrona de instituições de caridade e hospitais, e o Dia da Rosa de Alexandra continua sendo celebrado todos os anos em sua memória. O que você acha da rainha Alexandra? Ela foi subestimada por seu papel como uma presença estabilizadora durante suas 6 décadas na Grã-Bretanha, ou ela poderia ter feito mais para impedir que seu marido, o rei Eduardo VII, levasse uma vida escandalosa? Por favor, conte pra gente nos comentários, e enquanto isso, muito obrigado por assistir.